Fala pessoal, estamos aqui em mais uma cola da prova e hoje o tema é a Guerra do Paraguai. Na segunda metade do século XIX, o Império Brasileiro se meteu no maior conflito da nossa história, que envolveu as 4 principais nações da América do Sul. Para a gente entender a origem dessa história, é necessário lembrar que desde a época do período colonial, Portugal e Espanha disputavam as regiões da atual Tríplice Fronteira. Essa região é estratégica, porque ela tem um conjunto de rios que liga o interior do território até o litoral, como por exemplo as minas de prata da Bolívia, que escoavam as suas riquezas pelo porto de Buenos Aires. Tanto que depois da independência, no entorno de Buenos Aires, nasceu um país chamado Argentina. Argentina, argento, tabela periódica, prata. Mas voltando à Bacia do Prata, durante o período colonial, ali surgiram várias cidades importantes, em função do comércio e da ocupação de portugueses e espanhóis. Consequentemente, teremos várias disputas de fronteiras e conflitos com a metrópole. Com a independência das Américas, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai herdaram as antigas tretas das suas metrópoles e a região continuou sendo palco de vários conflitos. A jovem nação paraguaia nasceu em 1811, sob a liderança de um general, um militar chamado Francia, mas rapidamente uma outra família, a família Solano Lopes, tomou conta do país e passou a governá-lo. Os Lopes deram um novo rumo para a construção do Paraguai. E nesse processo eles distribuíram terras, entregaram na mão de camponeses, fizeram uma espécie de reforma agrária, o que contribuiu para a distribuição de riqueza e para a diminuição da miséria no país. O Paraguai, apesar de pequeno, começou a desenvolver também uma pequena indústria, o que vai ser bom para o comércio e para os serviços. E teve até um projeto que quase erradicou o analfabetismo. O Solano Lopes ele se tornou a partir daí uma espécie de herói nacional, mas a gente não pode esquecer que era uma ditadura e uma ditadura sangrenta para aqueles que não concordavam com os Lopes. Lá pela metade do século XIX, o Paraguai ia muito bem obrigado. No entanto, ele tinha um pequeno problema geográfico, ele não tinha saída para o mar. Para importar ou exportar, o Paraguai tinha que passar pelos países vizinhos e com isso tinha que pagar tarifas, o que não era nada bom para a economia. A ideia de Solano Lopes era estabelecer um tratado de livre comércio na região. Mas como fazer isso sem uma força militar para se impor? Diante dessa situação, ele vai fortalecer as suas tropas e começar a ter uma posição mais agressiva em relação aos países vizinhos. Quando em 1864 o Brasil decidiu invadir o Uruguai e derrubar o general Flores, um aliado de Solano Lopes, isso fez com que o Paraguai ameaçasse o Brasil de uma guerra e Dom Pedro II não recuou. O Brasil vai conseguir o apoio da Argentina, do novo governo uruguaio e vai formar aí a Tríplice Aliança. De um lado, a Tríplice Aliança, do outro lado, o Paraguai isolado. E vão ser 6 anos de guerra, com centenas de milhares de mortos, cidades destruídas e o Paraguai praticamente massacrado pelas forças aliadas. Dentre muitas histórias sobre a Guerra do Paraguai, vale a gente relembrar uma que envolve os voluntários da pátria. Esses voluntários brasileiros eram alistados muitas vezes involuntariamente, entre prisioneiros, escravos e desocupados. A eles era prometido perdão, a anistia, a liberdade, e iludidos com a promessa, presenciaram a barbárie e a violência da guerra. E muitos que voltaram não tiveram o reconhecimento esperado. E boa parte das vezes esses voluntários não eram bem voluntários. Imagina você sextando, tomando umas a mais no boteco do Joaquim, indo em cana e acordando no dia seguinte de ressaca na fronteira do Paraguai de uniforme e baioneta. No final da guerra, o Paraguai ele foi completamente destruído e arrasado, com mais da metade da sua população morta e a sua infraestrutura em frangalhos. Após o conflito, o Paraguai passou a ser governado pela Tríplice Aliança. A gente vai ver a formação de latifúndios novamente e o controle estrangeiro por vários anos e anos. As consequências dessa guerra para o Brasil também não foram lá muito boas. Perdemos milhares de vidas e contraímos uma dívida gigantesca com a Inglaterra para comprar armas. Porém, o conflito promoveu a profissionalização do exército brasileiro, que se tornou de fato uma instituição. Surgiram mais quartéis, escolas para a formação de oficiais, investimento em armamentos, e o exército brasileiro começou a pensar com a própria cabeça
no que deveria ser a condução dos rumos do Brasil a partir de então. Adotaram conceitos positivistas que falavam em modernizar a política, modernizar a economia e inclusive em abolição da escravidão, o que batia de frente do que era o Segundo Reinado, do que era o Império Brasileiro. Essa postura do Exército vai ter consequência no final da nossa história, lá na proclamação da República. Afinal, você lembra quem fez a nossa proclamação? General Marechal Deodoro da Fonseca. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que a gente deu sobre a Guerra do Paraguai. Um assunto bastante interessante que vale a pena pesquisar mais. Não esquece, caso você não seja inscrito no canal, de se inscrever. Não esquece também de assinalar aqui, né, esse sininho. Não esquece de ativá-lo para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo na cola da prova. Falou, valeu e até mais.